esteja convosco, galera. Bom, hoje a gente inicia o nosso quarto dia do projeto. O Eva, ele não pôde estar aqui por conta que ele teve um curso que ele fez ontem e hoje ele pediu para avisar, né, que só por conta disso que ele não pôde estar conosco hoje. Para a gente começar a falar um pouquinho hoje sobre o caminho da mudança, primeiro eu queria que a gente relembrasse um pouco do que a gente já aprendeu até aqui, né? Com o temperamento a gente aprendeu o quê? Temos a nossa natureza humana, ela precisa ser trabalhada, nós temos muitos pontos a melhorar. E por que a gente fala sobre pontos a melhorar e não sobre defeitos? Para ficar mais leve? Não. É só para a gente entender, né, de certa forma, que os nossos defeitos não são nossos defeitos. Eles não é uma coisa para a gente agarrar e falar, é nosso. Mas é algo para que a gente consiga, de fato, ir melhorando ao longo da vida. Então, os nossos pontos a melhorar têm que ser trabalhados todos os dias, né? E através disso a gente também aprendeu com a pastorieda que, além do que a gente tem que melhorar, a gente precisa respeitar o espaço do outro e o que o outro tem que melhorar. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua hora. Não é porque a gente melhora num time e a gente acha que todo mundo tem que melhorar no mesmo time que a gente. Então, esse foi o primeiro ponto. Depois, a gente aprendeu sobre que o nosso passado não nos define. Através da vida do Zé, a gente aprendeu isso, falando até sobre Paulo, que acho que não tinha a figura melhor, né, pra gente falar sobre o que era antes de conhecer a Cristo e como ele ficou depois. E foi muito lindo conhecer a história do Zé, porque grande parte eu particularmente não conhecia. Eu achava que ele tinha ido para fora mais no objetivo de trabalho e consequentemente trabalhou com missões, mas foi lindo saber que ele foi enviado mesmo do Senhor, né, para trabalhar e fazer a obra. E por último, nós falamos sobre o fruto do Espírito, que é, como que eu posso dizer, o princípio de toques que a gente tem que melhorar, tipo assim, estratégias para que nós possamos melhorar. Porque o fruto do Espírito é aquilo que a gente precisa buscar todos os dias na nossa vida. Eu vou só pedir um favor e a gente vai começar a passar os slides. E eu gostaria de pedir, mas fiquem à vontade, tá? Se vocês não ficassem tirando foto, mas que vocês prestassem mais atenção. E aí, se vocês quiserem, a gente passa os slides para vocês depois. Beleza? É só porque às vezes a gente perde tempo tirando uma foto de um slide e a gente não presta atenção no que está sendo dito. E não vai ser só a gente que vai falar, muitas vezes vai ser alguma coisa que um irmão está falando. E eu acho que tudo agrega, certo? Então vamos lá. Mas e aí, qual que é o caminho da mudança? Bom dia, pessoal, parceiro convosco. Estou com um pouco de sono, trabalhei a madrugada inteira, mas estou bem, estou vivo. Graças a Deus. Vamos lá, vamos fazer o nosso melhor, que Deus esteja acima de todas as coisas. Vamos falar, mas qual é o caminho da mudança? Nós separamos essa passagem, né, de 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículos 24 e 25. Aqui ele diz: vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Certo? E essa passagem que eu acabei de ler está numa versão já mais traduzida. A gente trouxe uma versão um pouco mais antiga, que é aquela versão ali, que diz: numa corrida são vários os que correm, mas só ganham um prêmio, e cada um de vocês corra como se fosse aquele que vai ganhar. E no 25 ele diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Amém? Alguém sabe o que quer dizer corruptível e incorruptível? Sei que ninguém vai responder, mas faz parte do critério de perguntar. Vamos lá, mas a gente trouxe aqui. Corruptível, uma coroa que
se conseguiu corromper, que pode ser alvo de corrupção muito fácil. Alguém pode manipular, alguém pode editar, é algo muito fácil de se corromper. Incorruptível, característica daquilo que não sofre corrupção. Não corruptível, que não se altera, que não sofre nenhum tipo de alteração. E essa é a corrida que a gente está correndo hoje, em busca da salvação. Amém? E hoje, a gente vai fazer uma analogia no nosso caminho da mudança. Assim como Paulo fez nessa carta de Coríntios, né, vamos utilizar esse mesmo cenário, só que de uma corrida de maratona. Mas a nossa corrida, assim como Paulo mesmo diz aqui, é para a salvação, né? E não para a conquista da medalha de ouro. E uma pergunta agora. Agora essa é facinha, hein? Quem não responder não vai ganhar bombom. Ó, para participar de uma... Não, aí depois. Para participar de uma corrida, o que temos que fazer primeiro? Qual a primeira coisa que a gente faz para participar de uma corrida? Treinar comigo. Inscrição, aí já foi bastante bombom, hein? Não, foram 3 bombons ali, que eu só vi ali atrás. Fortalecimento, um treino comigo, né? Já temos fazendo assim. Não, ô Zé, essa é a segunda parte. Primeiro você se inscreve para depois você treinar. Senão você não treina e depois se inscreve. Então, a gente vai falar um pouco sobre a inscrição. E o que é a inscrição da corrida para nós? Aceitar Cristo como único e suficiente Salvador e ser batizado. Então, para a gente iniciar essa corrida, eu creio que todos aqui são batizados. Mas a gente precisa entender e passar isso para outras pessoas, né? Que a gente precisa entender sobre isso. Que a gente precisa levar esse conhecimento. Quem ainda não recebeu Jesus e não foi batizado, não tem a sua inscrição feita. Então, né, vamos levar essa inscrição adiante. E aí a gente vai lá em Mateus 28:19, que diz: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a nossa inscrição está feita? Ok, vamos ajudar mais gente a se inscrever? Não sei se vocês já participaram de alguma corrida, mas geralmente quem participa de corrida, né, Bruna? Geralmente sempre quer chamar alguém para participar junto. Então é a mesma pegada, vamos chamar gente para participar com a gente. Um adendo aí, o preço da inscrição já nos foi pago, né? Basta somente a gente aceitar e propagá-lo. Exatamente o que a Anitta falou. Então a gente aceitou, a gente vive essa inscrição, só que agora a gente tem que propagar para outras pessoas também. Agora, depois da inscrição, a gente tem outros pontos a analisar que nós vamos precisar para participar dessa corrida. Ou seja, é um ciclo por completo. Depois da inscrição, a gente tem alguns pontos obrigatórios a fazer até que a corrida final se concretize. Então a gente vai passar esses pontos mais importantes da corrida, que seria a corrida da salvação. Segundo ponto, treinar. Vamos lá. Treinar. Lá em Hebreus 10:25 diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está próximo. Então, aonde é o nosso lugar de treino semanal? Igreja. São os cultos, são escola bíblica, são os grupos missionários, né? A gente precisa estar envolvido, e a forma com que a gente se envolve é que nem treinar ir para uma academia. A forma que a gente se envolve, quanto mais perto de pessoas, né, que estão ali envolvidos, a nossa chama vai ficar acesa. É que nem até essa imagem me lembrou aquela... Todo mundo fala lá em palestra motivacional. Um carvãozinho longe da brasa, ele tá apagado, mas se você jogar lá dentro, ele acende e ele, né, faz a diferença. Então, que nós possamos pensar nisso. Para treinar, nós precisamos estar cada vez mais próximo, né,
das nossas reuniões semanais. Sim, claro, você pode chamar o Zé para treinar, tanto o físico quanto o espiritual. Exatamente, isso é bom, isso é bom. Já ali os dois de uma vez. Terceiro ponto. A alimentação. Se puder baixar um pouco o zoom, por favor. Eu já coloquei pequenininho assim, já para vocês não verem, mas para prestar atenção. O Zé, então, teria que sentar aqui, Zé, pô. Oh, que maldade. Tá muito tempo ali. Terceiro, alimentação. Teria que estar ali no lugar do decoro. Alimentação, vamos lá. Se alimentar bem. Vamos lá. Está lá em Mateus 4,4 que diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a gente precisa buscar. Vamos fazer uma pergunta. Você se alimenta todos os dias? Quantas vezes, Davi? Quantas vezes? Às vezes até demais. Responde na sua cabeça. Mas assim, e por que às vezes a gente passa dias sem se alimentar espiritualmente? Glória a Deus. Fala, Né? Senhor. O Senhor tem realmente assim, tudo que a gente está falando aqui é tudo que a gente tem recebido no nosso altar, né? A palavra tem vindo cada dia mais, que a gente precisa se alimentar todos os dias, todos os dias. E o se alimentar é ler a palavra. Gente, oração. Oração é muito importante. E essa semana até a Gorda postou uma coisa sobre oração, e aí eu tava falando para ela que justamente eu recebi algo, eu escutei algo sobre isso, né, uma palavra, e falava assim, que a oração, ela é mais importante muitas vezes do que a gente tá só aqui reunido junto, né? Às vezes a gente tá assim, ah não, mas eu participo de tudo da igreja, mas você não tem um timezinho de oração a sós com Cristo. Então a gente precisa ter esse time com Cristo, esse tempo, né, a sós com Cristo. E uma coisa que o Senhor colocou no meu coração essa semana, eu e o Du, a gente tem o hábito de orar junto, né? E nesse coisa de oração, falou o quão importante é você orar com a sua família, né? Esse estudo que eu escutei. Então, assim, peguem um tempo para orar junto com a sua família. Se sua família é você e seu irmão, é você e seu irmão. Se é você e seu filho, é você e seu filho. Se é você e seu esposo e seu filho, então orem juntos. Pelo menos, sei lá, algumas vezes por semana. Mas peguem essa prática, porque a gente, quando a nossa casa está forte, quando a nossa casa está diante do Senhor, é que nem a gente aprendeu ontem, a paz. Quando há paz na casa, a gente tem paz. Verdade. Porque a vida é tão atribulada, a correria do dia a dia é tão atribulada, que a gente precisa de um lugar de paz. E só vai haver paz se Cristo estiver lá dentro, né? Então a gente tem que buscar isso cada vez mais. E aí, por exemplo, a gente já está se alimentando de oração. Aí a gente já vai lá e lê a palavra e se alimenta mais um pouco, porque a gente fala com Deus e escuta a Deus. E aí há espaço para você lembrar que existe jejum. Porque muitos de nós, eu digo assim, eu por um período da minha vida cristã, esqueci que existia o fato de fazer jejum, assim, de vez em quando. E é uma bênção, né? Traz vitória, eu não digo vitória pessoal, mas vitória espiritual, nos aproxima de Deus. Então, assim, vamos buscar nos alimentar, porque pensa comigo, se você tá correndo, fazendo exercício, e você não se alimentou bem, pelo menos um dia antes, o que acontece? Passa mal. Você passa mal, você não consegue chegar até o final. Então, se você não se alimentar da palavra, você não vai chegar lá no final. Glória não a tem Deus. como chegar lá no Sim. final. Porque a gente não vai ter força para chegar lá no final. Amém? Amém. Se procurarmos Deus, pelo menos a cada decisão que a gente for tomar, né, a gente já vai estar procurando bastante Deus. É verdade. Se tipo, cada decisão por dia a gente falar, putz, deixa eu consultar Deus, pelo menos umas 2 vezes por dia, aí a gente vai dar uma boa orada. Quarto ponto. Andar com pessoas que tenham o mesmo objetivo. Lá em Hebreus 10, versículo 24 diz: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor
e a fazerem o bem. E como diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Isso é super importante. Então de fato, é importante quando a gente cria, por exemplo, grupos no WhatsApp, grupos no Instagram, grupos no Skype, grupos, enfim, todas as redes sociais, até mesmo aqui dentro da igreja, né? Cada um tem o seu grupo mais personalizado, mais forte, mais próximo, dependendo do que faz. Mas o que quer dizer aqui? Que independente do grupo que a gente esteja, principalmente dentro da igreja, a gente tem que estar alinhado com as ovelhas fortes. Ovelha forte gera ovelha forte. Então, a gente precisa estar sempre com as pessoas que têm o mesmo objetivo. É claro, nem todo mundo vai ter o mesmo objetivo que a gente. A questão de objetivo aqui é a corrida da salvação, tá? É um ajudar o outro a, se estiver caindo, levantar. Se tiver dificuldade, eu vou orar por você. Eu não vou te dar dinheiro, eu não vou te dar comida, mas eu vou orar por você. E não propagar a situação de uma pessoa para outra pessoa. Não, eu recebi essa informação, eu vou orar. Faz parte da demanda que Deus me deu. Então esse é o intuito do mesmo objetivo. Cada uma pessoa, nós aqui, até eu e a Anitta, a gente tem objetivos como pessoa diferentes. Mas o objetivo da corrida da salvação, que a gente está dando a analogia de hoje, que é o capítulo 9 de Coríntios, onde Paulo diz, essa corrida da salvação é a mais importante que a gente tem. Então, nesse mesmo objetivo, a gente tem que se alinhar, se ajudar um ao outro. E aí, é muito interessante quando a gente fala isso. E aí agora vocês vão entender um pouco por que nós estamos fazendo juntos hoje. Aquelas bem brincando, não é só porque era o pastor Luiz que ia fazer esse tema e eu falei, meu Deus do céu, tem que ser 2 para valer aquela bênção. Mas justamente porque assim, não porque somos um casal, mas porque é importante termos, a corrida da salvação não tem como ser solitária. Ela tem um amigo, ela tem um líder, ela tem alguém que está caminhando com você do lado. Não existe o caminhar para Cristo solitário. Não existe o caminhar para Cristo dentro da minha casa sozinho, totalmente. Tem o seu momento, sim, de ter o seu tempo com Cristo, mas tudo, quando se fala em aperfeiçoamento, tem a ver com as pessoas que estão ao lado. Aí a gente vai lá para o 5º tópico, que é a alta performance. Se você quer ter uma alta performance dentro dessa corrida, você precisa ter pessoas que saibam mais do que você. Você tem que ter pessoas que tenham realmente algo melhor para te dar. Tipo, já passado pelo caminho. Exatamente. A pessoa que já tenha passado por parte do caminho. Aí então tem uma imagem, que a gente pensou em relação aos degraus mesmo, de uma escada. A gente já passou por muitos degraus, nós todos aqui, mas ainda tem muitos outros a passar. Sim. E ali é exatamente a figura de um treinador que já escalou um pouco mais do que a gente, Alguém que já tem um pouco mais de experiência do que a nossa. Então vai nos conduzir um pouco melhor naquele período, naquele contexto ali, dos degraus acima da gente. Exatamente. E lá em Eclesiastes 4:10 diz o seguinte: porque se caírem, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E aí a gente fala assim, se eu tiver caído junto, tem como ajudar a levantar? Então assim, é bom que tenha alguém forte. Ou se eu sou mais fraco do que o que tá lá, eu consigo, se eu sou mais de força mesmo, se a pessoa é mais forte do que eu consigo levantar? Se eu tenho, 30 quilos, eu consigo levantar 100? Não. Então a gente precisa buscar andar com pessoas que saibam um pouco mais, E aí eu alinhei essas pessoas em 3 tópicos. 3 tipos de pessoas. Mas assim, às vezes você vai encontrar esses tipos de pessoa na mesma pessoa. Às vezes durante um período essa pessoa vai ser uma coisa, essa pessoa vai ser outra. Então isso vai mudando. Mas primeiro, pessoas que você precisa ter do seu lado
para você ter alta performance? As pessoas que te amam. E quando eu falo as pessoas que te amam, são as pessoas que te amam, assim, sabe aquela pessoa que, você chega e te afaga, quando você tá triste, vem e cuida de você, que cuida das suas feridas, que cuida do seu machucado. Geralmente essas pessoas são pais, né? Amigos mais próximos, são aquelas pessoas que quando você tá triste, chora, elas vão cuidar de você. Aí, o segundo tipo de pessoa são as pessoas, aliás, que todas elas te amam, mas cada uma do seu jeito. O segundo tipo de pessoa é aquela que te motiva. Ela vai falar, vamos, você consegue, fica tranquila. Não, deu errado, mas fica tranquilo, vai seguindo, que vai na força, que vai dar tudo certo. Então, para essa pessoa, ela sempre impulsiona. É muito gostoso ter esse tipo de pessoa do nosso lado, porque é aquela pessoa agradável, aquela pessoa que faz a gente se sentir bem, mesmo numa situação que às vezes a gente pode se sentir mal. E aí a gente tem uma que até foi muito engraçado hoje, quando eu estava estudando de manhã, Deus modificou no meu coração o que eu ia falar, porque eu ia falar sobre a pessoa crítica, mas não é uma pessoa crítica, eu vou colocar ela como uma pessoa criteriosa. As pessoas criteriosas, elas não vão falar joia pra tudo pra você. Não vai falar que é colérico não, né? Na verdade são os melancólicos. Não. Mas assim, essas pessoas, infelizmente não, né? Felizmente, elas não vão falar sim para tudo. Vão ser aquelas que vão falar, não foi legal. Você tá treinando errado, você não tá se alimentando direito. Exatamente. Isso, né? São as pessoas... Dia, né? Exatamente. A gente precisa de pessoas que falem, não, esse não é o caminho, sabe? E às vezes essas pessoas que são mais criteriosas, elas machucam um pouco, porque escutar algumas coisas dói, né? Eu não sei vocês, mas é muito engraçado. Deus sempre manteve na minha vida pelo menos 2 pessoas criteriosas por vez. Vai trocando. Só não troca uma. Mas o resto... Graças a Deus, né? Aquela assim, só não troca uma. Mas pode trocar, senhora. Mas assim, o que eu quero dizer? Dê valor para isso. Mesmo que seja algo... há um tempo atrás, uma pessoa criteriosa falou para mim uma coisa, e se eu tivesse parado para analisar de uma forma errada, eu não teria crescido nessa área. Essa pessoa criteriosa, ela chegou em mim e falou assim, Anitta, às vezes você é muito expansiva, você chega muito assim, chega a incomodar, você tem que tomar cuidado com isso. Se eu levasse de forma melindrosa, eu ia falar, nossa, eu sou quem eu sou e aceite quem quiser. Tipo assim, o problema é seu. E aí eu graças a Deus, o Espírito Santo falou no meu coração que era uma forma de eu equilibrar isso, né? Que eu não preciso ser extremamente expansiva, né? Porque a gente aprende aqui, né, e na palavra de Deus e através, que o equilíbrio é o ideal. Você não tem que ser, e nem, meu Deus. Então, assim, aceite algumas críticas, mesmo se for às vezes sobre o seu jeito. Porque às vezes Deus está querendo te aperfeiçoar. E aí a gente tem essa dificuldade. E a crítica, né, assim como o não é o não do mundo, mas é o não de Deus. Aquele que é construtivo, né? Pra gente aprender. Porque hoje no mundo tá complicado. Você dá alguma crítica que seja construtiva para a pessoa, ela já vai pôr na rede social, já vai falar que, pelo amor de Deus, que absurdo é esse que você falou, que informação, que você está julgando, que você... Enfim, vocês já viram de monte aí, devem ver todos os dias essa questão da construção, né? Que é um não. Às vezes você falar um não para uma pessoa é normal, não vai dar agora, pode ser depois, aí já se cria uma bola de neve, né? Uma tempestade, um copo d'água. E aqui é algo mais ainda focado, dizendo pelo Espírito, né? Pessoas que são treinadas, pessoas que estão em busca de ser melhores, pessoas que estão em busca de se alimentar da palavra, de ver diferente do que acontece na visão espiritual e na visão carnal. E esse é o ponto,
quando tem uma questão dessa aqui de uma crítica, às vezes essa crítica é muito construtiva. Fala, não vai por esse caminho, treina mais, você está precisando treinar 3 vezes por semana, não 2 só. Né? Você está precisando se alimentar 6 vezes ao dia, não somente 3. E assim por diante. São dicas, são toques, né, que às vezes a gente leva muito para o pessoal. E não é pelo pessoal, faz parte do nosso crescimento. E foi até interessante do falar isso, e aí a gente vai colocar esse tipo de pessoa esses 3 tipos de pessoas que você tem que agarrar do seu lado, vamos lembrar do primeiro critério, elas têm que ser mais fortes do que você. Primeiro critério. E não tô falando mais forte de, tem mais dinheiro, ou é mais bonita, não. Mais forte espiritualmente tem muito falando. tempo de casa, de igreja. Exatamente. Não é isso, A gente sabe que tempo de igreja não define nada. Com certeza. Né? Ontem mesmo, no culto dos casais, o pastor falou, né, algo sobre a gente buscar informações com pessoas mais bem instruídas, com liderança, com pastor, com amigos mais bem instruídos que estão dentro da igreja. Porque hoje, às vezes, a gente quer buscar informação com pessoas que não estão dentro da igreja. Isso. E como uma pessoa que está mais fraca do que você vai te ajudar a crescer. Aqueles degraus ali, às vezes a pessoa quebrou vários degraus, caiu, e na rede social, o pastor falou bem isso, e na rede social ela está com uma foto de que os degraus dela estão de ouro. E ela está caminhando em passos largos e caminhando bem. E nem sempre é isso. Então a gente precisa sempre estar atento a essa questão de a quem a gente está se unindo. A quem a gente está ouvindo dicas, críticas, né? Dicas, críticas, enfim. A quem a gente está ouvindo nossos ouvidos? Porque o nosso ouvido, ele está aqui como pessoa carnal, mas o nosso ouvido espiritual, esse é o mais difícil de a gente ouvir. Com certeza. Muito mais difícil. Então, tudo que a gente está falando aqui, nesse ciclo todo de uma corrida da salvação, que é o que a gente está aprendendo, é o que eu falei, o degrau de ontem já não me serve mais. Me serve o degrau de hoje e o de amanhã. Então, hoje a gente já está aprendendo coisa nova. Nós mesmos estamos ministrando, só que de tudo que a gente já escreveu aqui, a gente não está falando quase nada. Porque o Espírito Santo vai renovando e vai dando sabedoria, discernimento. Então, essa é a igreja consistente que Deus quer dar a gente. E não só alguns líderes, mas a igreja como um todo. E graças a Deus que nossa igreja tem esse potencial, né? De muitos líderes, muitas pessoas que trabalham, que se envolvem, que têm potencial. Só basta a gente continuar. Aquele que estiver caindo, a gente levanta. Aquele que estiver devagar, a gente acelera. Né? E assim por diante. Vamos lá. A gente vai agora para o 6º tópico que está lá em Mateus. Esse aqui eu gosto, esse aqui. Olha lá, na alta performance, passa. O descanso. Está lá em Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. A gente sabe que na corrida tradicional a gente precisa do tempo de treinar e precisa do tempo de descansar. E a gente precisa aprender a descansar no Senhor. A gente precisa, isso é difícil, mas a gente precisa aprender a aquietar o nosso coração, porque nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? E não tem como, mais uma vez, se você correr a maratona sem descansar, você não consegue chegar no final, porque as lutas, elas derrubam você no meio do caminho. Não tem como, é batalha, né? É que nem a gente fala, no mundo, né? A palavra fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então as aflições vão vir. O descanso aqui também, né? Até conversando com a Anitta, eu vejo de uma forma até bem, um pouco diferente também para a gente aprender. O descanso também aqui, de tudo que eu já vi na minha vida, também ele fala sobre o descanso de você não estar sempre focado só na mesma coisa. Né? A gente está focado na corrida da salvação, mas isso é um treino diário, aos poucos a gente está fazendo, a gente está se movimentando. Agora, a gente não faz tudo num dia para correr uma maratona de 42 km, certo? Então isso é com o tempo. São meses de programação, são anos, assim como a nossa vida até Cristo nos chamar. E aqui a questão do descanso também. O descanso é para você ter um tempo para sua família, você ter um tempo, né, para passear, você, claro,
participar dos treinos, que é muito importante, mas além do treino, você tem que ter um período de descanso dentro da sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, né, com seus irmãos, com a sua mãe, com seu pai, enfim. Não adianta de nada também a gente estar treinando e deixando as outras coisas de lado. Né? A gente deixar de descansar, a gente deixar de ter respeito com as pessoas, a gente só focar nisso e eu só estou focado nisso, eu quero a salvação, e não é exatamente isso. Né? Nosso foco é ali, é Cristo. Mas a gente tem que estar aberto às outras coisas, à percepção do que acontece ao nosso redor. Então esse descanso também ele se refere a isso. O descansar no Senhor, mas também descansar, né, nessa pegada que a gente está de treino, de correria do mundo, de trabalho, de tudo, é descansar realmente. Descansar, vir participar de um evento, descansar com a minha família, descansar, sei lá, vamos uma viagem, enfim. Eu acredito que tudo faz parte do equilíbrio, né? Então a gente não pode só sempre focar em uma coisa. Claro, a salvação está aqui, né? No nosso coração, na nossa mente, no nosso foco maior. Só que essa questão do descanso é importantíssima. E quem não gosta, né, de estar num descanso lá numa ilha Maldiva, sei lá, uma região. Chegaremos neste ponto. Vamos lá. Então, agora a gente vai para algo que é muito importante. Para a gente conseguir viver tudo isso, a gente precisa de uma coisa. Aqui no caso, agora a gente já mudou um pouco especificamente, já estamos numa segunda fase. Depois da inscrição, do treino, da alimentação, do descanso, a gente já começou a participar de algumas corridas agora. Então a gente já mudou um pouco o nível. Então, a gente já está começando a mexer nosso esqueleto, mexer nossa percepção de como que funciona uma corrida. A gente já tem nossos grupos alinhados, a gente já tem os mesmos objetivos, a gente já está num outro momento. É isso mesmo, né, Bruna? É assim que funciona, né? A gente começa, a gente vai começando a praticar mais. E aí a gente vai e consegue ter mais foco. Lá em Filipenses 3, 12 ao 14 diz o seguinte: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por intermédio de Cristo Jesus. É claro, irmãos, que não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço, esqueço daquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por intermédio de Jesus Cristo. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui só é possível se a gente focar e ter bem claro qual que é o objetivo. Porque o objetivo de a gente estar aqui na igreja todos os domingos, de a gente estar aprendendo sobre a palavra, não é só sobre viver bem aqui neste tempo. Ajuda muito, a gente aprende a viver com o irmão, a gente aprende a viver bem, a gente aprende, mas o nosso foco, o nosso objetivo é a salvação. E a gente precisa ter isso muito claro na nossa frente para que a gente não disperse, para que a gente não desvie e não desista. Outra coisa importante, que quando a gente está focado na corrida, a questão não é só, principalmente, né, na corrida da salvação, não qualquer outra corrida ou maratona que seja, que acontece no mundo em geral. Mas a gente está focado, mas a nossa questão não é em chegar só primeiro. A nossa questão é em participar das corridas, é em chegar, em concluir a corrida. Muita gente fica preocupada só com a medalha, né? Só com o final. Mas se você participar da corrida e tem 40 corredores, você chegar em 39º, tá ótimo. Você participou, você conseguiu o seu objetivo, que era de participar dessa corrida. Você está treinando, você está evoluindo, você já não está pronto. Aqui em Filipenses ele fala exatamente isso. Eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos. A gente está aprendendo a lidar com as coisas, com as circunstâncias, com as aflições do mundo. Então a gente está buscando o como viver melhor. E aqui ele fala exatamente isso. Então a gente não precisa ser o primeiro sempre. A gente precisa estar melhorando a cada dia. Depois dessa corrida a gente vai ter outra. E a gente vai aumentando a nossa graduação em cada uma das corridas. E esse é o objetivo nosso da corrida. E
É muito interessante, até eu lembrei agora de uma coisa que foi falada na escola bíblica, né? A gente estava falando sobre temperamento, mas aí a gente entrou num critério do... tinha o coelho e a tartaruga. O coelho saiu correndo e a tartaruga lá no time dela, toda bonitinha. E aí o coelho falou, você vai ficar aí, vou correr. E aí ele foi e tal, cansou, porque ele estava tão rápido e sozinho na frente, cansou. Aí o que aconteceu? Cansou tanto que ele dormiu. A tartaruga passou tranquilinha do lado dele. Quando ele chegou na linha de chegada, ela já estava lá, ó, faz tempo. Então, o que a gente, né, quer dizer com isso, brincando assim? Não é uma corrida pra gente ir na frente de ninguém. Pelo contrário, é a corrida pra gente caminhar, né, o máximo junto possível e trazendo o máximo de pessoas possível. Então, assim, não se apressem em estar prontos. Se apressem em ir se aprontando, né? Não queiram ser, né? Eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu olho para o pastor Amaury e falo, nossa, gente, quando que eu vou chegar naquele conhecimento bíblico, bicho? Aquilo é muito surreal. Tem coisa que eu nem entendo e ele coloca e você fala, meu Deus, não tinha pensado nisso. E isso é só, não vai ser eu olhando para ele falando, passa Deus, passa aqui o conhecimento. Transfere, Senhor. Vamos fazer um dado aí, Senhor. Mesmo com a alta performance, que é você contratar um treinador, você ainda não consegue chegar nesse nível. Então, assim, isso é gradativo. Então, que nós possamos buscar ao Senhor e ser melhores do que nós mesmos todos os dias. Importante que a cada um Deus deu, né, uma porção diferenciada. Pode ter um monte de pessoas iguais a mim, igual a mim no mesmo objetivo. Mas a cada um ele deu uma porção diferente, né? E ali, ó, eu trouxe essa imagem aí, não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, mas depois a gente manda no grupo aí para vocês visualizarem. Aquela imagem ali, ela chama na verdade um acróstico, né? Não sei se todos conhecem. Até trouxe a tradução dele aqui, ó. São formas textuais onde a primeira letra de cada frase ou verso formam uma palavra ou frase. Como chama? Acróstico. Então ali, ó, a nossa palavra é o alvo. Então no alvo nosso, que é Cristo, tem que ter a adoração, tem que ter a leitura bíblica, que é o L, tem que ter a visão espiritual e tem que ter muita oração. E a gente está chegando no fim já. Tá vendo? Tão rapidinho. Então, Próximo tópico. Alguém conhece esse cachorro? Ó, os adolescentes com cara de nada, as jovens, né? Com cara de nada. Vocês conheceram? Não, E a risada? eu quero ver quem consegue imitar a risada. Não, mas assim, os mais jovens conhecem esse desenho como Pegue o Pombo. É que aqui, no Medalha é o mais antigo, porque era a corrida maluca. E eles focavam para chegar no final da corrida. Então, assim como o Motley, a gente precisa focar na nossa medalha. Antes eu conseguia fazer, agora eu não. Mas assim, né? Além da nossa brincadeira, né? No momento que tem que ter descontração, vocês podem perceber que em todos esses pontos alinhados que a gente colocou, sempre tem um versículo bíblico, né? E é até interessante que quando a gente começou a estudar, não era sobre isso que a gente ia falar, era sobre um outro tema. Só que aí Deus foi mostrando e a gente vê que, eu nem lembro, nem imaginava que Deus falava sobre partes de corrida dentro da Bíblia, sobre treino, né, Zé? Sobre atletas de Cristo dentro da Bíblia. Aí você consegue abrir um pouco mais seu conhecimento, né? E Deus começa a nortear as coisas. Então, todos os tópicos que a gente está passando, tem sempre um versículo bíblico para embasar o que a gente está falando. E esse versículo aqui fica no capítulo de João 3,16, né? Que é o que a Anitta me ensinou? Que é o versículo-chave da Bíblia. Ela falou, você sabe qual é o versículo-chave da Bíblia? Não. E o que é versículo-chave?
É aquele que abre a porta. É só a síntese, né, de tudo que a Bíblia diz, que é porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia inteira fala sobre isso. Então, resumindo, né, de tudo que a gente falou aqui, a nossa corrida da salvação ela não é fácil. Vai ter momentos que a gente vai chorar, vai ter momentos que a gente vai sair dos treinos, a gente vai burlar a alimentação, a gente vai, né, faltar No treino. treino, mas uma coisa é certa, o Espírito Santo, que é o maior treinador que a gente pode ter, ele está conosco. E se realmente a gente entende que o Espírito Santo está conosco, a gente, ao longo dos dias, ao longo dos anos, ao longo de cada degrau que a gente for subindo, a gente vai ser moldado. Né? Então a gente precisa ter essa semelhança com Cristo. E nosso verdadeiro prêmio não está aqui. Né? A gente pode participar de inúmeras, dezenas, centenas de corridas, até mesmo os atletas que eu vejo, né, profissionais, né, Zé? Eles participam, eles se envolvem, se entregam, mas no final de tudo, será que eles chegam a pensar, meu, vivi toda essa vida aí, pra quê? Será que realmente valeu a pena viver todo esse esforço, desgaste que eu vivi? E nós temos a oportunidade de viver tudo que a gente vive com mais força, com a ajuda do Espírito Santo, com uma coroa real, uma Que coroa de não vai ter salvação, como a gente que se não arrepender. é corruptível, entendeu? Algo que já é decretado para nós. Então a gente precisa entender isso, esse propósito dessa corrida. Então, na verdade, até escrevi aqui, a medalha não é para quem fez a inscrição e não compareceu. Nem para aqueles que cansam e desistem no meio do caminho, que foi que a Anitta falou sobre o coelho. Mas para aqueles que mesmo devagar estão andando para o sentido certo, para o alto, em rumo a essa conquista. E às vezes a gente até participa dos treinos, a gente se alimenta até bem, mas a gente está faltando de foco. Ou às vezes a gente tem um foco, mas a gente esquece que a palavra foco é participar de todos os outros itens, da inscrição, da alimentação, do treino. A gente fala, não, eu tenho um foco. Realmente, a gente pode ter um foco, mas às vezes a gente esquece que o foco, ele só é foco quando a gente tem as ações, as atitudes. Senão não vai funcionar como foco. Não adianta eu ver o alvo e não fazer, tipo assim, é aquela coisa de estou me olhando no espelho, estou me achando mais gordinha e não fazer nada. Ou eu quero muito comprar um carro, é meu sonho comprar aquele carro e não guardar dinheiro. Então assim, o foco, você olhar o que você quer sem se mover, é o que a gente fala da oração. Orar e ação. A gente precisa ter as ações certas. E a gente colocou dessa forma para que fique, né? Foi engraçado porque a gente começou a conversar sobre o lance da corrida. E aí quando a gente foi assim procurar o versículo, Deus já trouxe Paulo. Eu falei, nossa, cara, que da hora. Então, tipo, Deus foi confirmando as coisas de uma maneira tão gostosa, mas que nós possamos realmente ter essa coisa de nós já estamos com a nossa inscrição feita, né? Glória a Deus por isso. Cada um de nós estamos num tempo. Eu sei o meu, o Eduardo sabe o dele, cada um de nós sabe, né? Eu sei o que falta no meu foco, então eu vou ter que buscar. O Du sabe o que falta. Então, que nós possamos pegar o que nós aprendemos com tudo isso até aqui, né? E até semana que vem, que vai ser o último dia, e que nós possamos avaliar a nós mesmos, né? Porque uma coisa até que eu vou fazer uma observação que a gente falou sobre a pessoa crítica, e que eu não quis mais usar a parte de crítica, porque não é esse o ponto, a pessoa criteriosa, é porque a diferença entre a pessoa crítica e a pessoa criteriosa é que a pessoa crítica, ela critica os outros. Eu sento com o Eduardo e falo, você viu fulano? Ele fez isso, isso e isso. A pessoa criteriosa, ela vai chegar no fulano e vai falar, posso conversar com você?
eu acho que você precisa melhorar numa coisa. Então, a pessoa que se importa realmente não é aquela que fala de você para os outros. É aquela que chega em você com todo o amor e fala. E nós precisamos não falar dos outros. A gente precisa cuidar do nosso espiritual. É que nem a gente tem aprendido. A chama aqui não precisa olhar para outra que está mais caidinha e falar, nossa, que chama caidinha. Ela precisa chegar perto Glória a Deus, aleluia. e fazer essa chama ficar mais forte. E às vezes nem falar nada, né? Só orar e Só tá junto. Exatamente. Então a gente precisa realmente buscar mais. E isso daqui é no dia a dia, né? Uma coisa só que a gente não falou na parte de alimentação, mas também é super importante, que é a questão da hidratação, né? Verdade. Além do alimento, a hidratação é muito importante. É verdade. Água viva, né? Água viva. Exatamente. Exatamente a figura que estava lá. Você viu a água viva, mas estava pegando fogo. Engraçado, né? Mas a hidratação também. A hidratação. Oh, meu Deus do céu. Então, é isso, galera. Eu queria que vocês se colocassem de pé. E assim, quando a gente iniciou, quando a gente foi convidado, Deus colocou um salmo no meu coração. E esse salmo, ele ficou muito forte e Deus confirmou de algumas formas. A gente ia trabalhar em cima dele até que Deus deu um outro caminho, né? Só que Deus colocou muito forte no meu coração de ler esse salmo para vocês. E eu queria que a gente lesse esse salmo em forma de oração. Então eu vou falar e eu quero que você feche os seus olhos e a gente vai orar junto. E no final desse salmo, que a gente vai iniciar a oração, mas eu queria que todos orássemos juntos. Que não fosse a gente orando e vocês concordando, mas que todos nós orássemos no sentido. Amém? Então, feche seus olhos. Vamos lá, repete comigo, tá? Ó Senhor Deus. Ó Senhor Deus. Tu me examinas e me conheces. Tu me examinas e me conheces. Sabe tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Sabe tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Antes mesmo que eu fale, tu já sabes tudo o que eu vou dizer. tu já sabes tudo o que eu vou dizer. Está em volta de mim, Está em volta de mim, por todos os lados, por todos os lados, e me proteges e me proteges com todo o seu poder. com todo o seu poder. Eu não consigo entender Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento O teu conhecimento é profundo demais para mim. é profundo demais para mim. Onde posso ir Onde posso ir a fim de escapar do teu espírito? a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir Para onde posso fugir da tua presença? da tua presença? Se eu subir ao céu, Se eu subir aos céus, tu lá estás. tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, Se eu descer ao mundo dos mortos, lá está também. lá está também. Se eu voar para o Oriente, Se eu voar para o Oriente, ou for para outro lugar, ou for para outro lugar, ali o Senhor ainda está. ali o Senhor ainda está. Ainda ali, Ainda ali, a tua mão me guia. a tua mão me guia. Ainda ali, Ainda ali, tu me ajudas. tu me ajudas. Ó Deus, Ó Deus, examina-me examina-me e conhece o meu coração. e conhece o meu coração. Prova-me Prova-me e conhece os meus pensamentos. e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado Vê se há em mim algum pecado e guia-me e guia-me pelo caminho eterno.
pelo caminho eterno.